Fala, professora Cleane, de Geografia do 7º ano do Colégio Emaús. Bom, pessoal, nós começamos o capítulo estudando sobre alguns indicadores sociais. Nós vimos sobre o que é o PIB e o que é o Produto Nacional Bruto, né? PIB, Produto Interno Bruto, e Produto Nacional Bruto. Agora nós vamos entender como que se dá a distribuição de renda. A distribuição de renda, gente, é um indicador importante para entender sobre a situação econômica e social de um país. Mas nem sempre só a renda vai nos dar essa noção de como está a sociedade, de como está o desenvolvimento social. Nessa tabela aqui, nós vamos perceber, pessoal, que existe uma grande concentração de renda aqui no Brasil. Observem aqui que a porcentagem da renda nacional dos 10% mais ricos da população, essa renda soma 40,5%, ou seja, quase a metade da riqueza, né, da renda nacional está concentrada na mão dos 10% mais ricos. Então, assim, a distribuição de renda aqui no Brasil, ela é muito desigual. Se a gente comparar com outros países, como a Noruega, observem, 21,6% dos 10% mais ricos concentram 21,6% da renda nacional. Essa renda nacional, gente, é tudo aquilo que o país ele produz durante um ano. Aí, a partir daí, nós vamos ter a renda per capita. A renda per capita pega tudo que o país produz durante um ano, que é o PIB, Produto Interno Bruto, e divide pelo total da população. Esse indicador, ele não analisa por completo a situação social do país, porque não considera outros fatores, como a educação, como a saúde, como a cultura e como o lazer. Quem faz a compilação desses dados, gente, é o PNUD, o Programa Nacional, o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. Este órgão ele é responsável por fazer o levantamento desses dados para criar políticas internacionais de estratégias para melhorar o desenvolvimento social nos países. Assim, nós vamos ter também o índice de Gini, que é um outro indicador que vai medir a desigualdade social. Esse indicador, gente, ele é usado internacionalmente. Ele foi criado em 1912. Esse indicador ele varia de 0 em uma situação hipotética a 1 também em uma situação hipotética. O que quer dizer isso? Nenhum país vai atingir o nível 0 e nenhum país vai atingir o nível 1. Pelo menos ainda nenhum atingiu. Quanto mais próximo de 0, gente, no índice de Gini, melhor é o desenvolvimento social de um país e menos concentrada é a renda. A distribuição da renda ela é melhor nesses países. Quanto mais próximo de 1, pior é o desenvolvimento social de um país, né? Mais concentrada é a renda. Vamos analisar aqui no Brasil, nas regiões, como que está o índice de Gini até 2016. A região sul é que apresentava o melhor indicador. Em contrapartida, a região nordeste aqui apresenta o pior indicador. De acordo com o relatório do PNUD, gente, de 2019, esse relatório ele apontou que no Brasil estava ocupando o 2º lugar de maior concentração de renda do mundo. Mas quando a gente trata dos 1% mais ricos, quando a gente fala dos 1% mais ricos, a renda ela está concentrada, 28,3% da renda está concentrada nas mãos dos 1% mais ricos. Então, quando se trata dos 1% mais ricos, o Brasil está em 2º lugar em concentração de renda. Em primeiro lugar está o Catar, que é um país que está ali no Oriente Médio. Existem outros indicadores sociais, como eu falei para vocês, né? Só a renda ela não é parâmetro para medir o nível de desigualdade social em uma região, em um país, em um município. Esses outros indicadores são a escolaridade, linha internacional da pobreza e a expectativa de vida. O que é a escolaridade, gente? É o período, é o tempo que um adulto ele vai permanecer na escola.
não é só a educação básica, ensino fundamental e ensino médio. É frequentar a faculdade, fazer pós-graduação, fazer cursos de extensão. Qual que é a importância disso, gente? Geralmente, quem tem um nível de escolaridade maior ocupa melhores postos de trabalho e tem uma melhor remuneração. Se a pessoa tem uma melhor remuneração, isso vai refletir no padrão de vida dela. Ela vai ter, consequentemente, ela vai ter um melhor padrão de vida. Ela vai ter melhores condições para viver, diferente de quem possui uma escolaridade mais baixa. Quem possui uma escolaridade mais baixa ocupa postos de trabalho onde a remuneração ela é mais baixa e, consequentemente, também vai interferir no nível de vida dessa pessoa. Além disso, gente, a escolaridade vai propiciar a essa pessoa mais acesso à cultura, né? Mais acesso a conhecimento, vai propiciar a essa pessoa angariar mais direitos, né? Porque quando a pessoa tem um conhecimento maior sobre as coisas do mundo, de cultura, a pessoa ela pode lutar por seus direitos. No Brasil, gente, existe a estimativa da taxa de analfabetismo que ela estava em 7,2%. Se a gente comparar com outros países, essa taxa ela está baixa. Por exemplo, se a gente observar Angola, tá, que é um país africano, a taxa de analfabetismo é 29%. Sudão do Sul, que é um país jovem, tá, 68% a taxa de analfabetismo. Quando a gente fala sobre curso superior, aí o Brasil ele está assim, numa posição muito ruim. 14% da população brasileira tem curso superior. Se a gente comparar com outros países com economias desenvolvidas, como o Japão, como o Canadá, a gente observa que esses países, mais de 60% de suas populações possuem curso superior. O que é a linha internacional da pobreza, gente? A linha internacional da pobreza mede com quantos dólares uma pessoa sobrevive. Quem está abaixo da linha internacional da pobreza, gente, são aquelas pessoas que vivem em situação de pobreza extrema. Se vocês imaginarem, por exemplo, quem vive com menos de 2 dólares por dia, se a gente imaginar que o dólar ele está a R$ 5, essa pessoa ela vive com menos de R$ 300 ao mês. Quando a gente pensa neste valor para fazer compras, para ter uma moradia, para ter acesso à educação, para ter acesso ao lazer, para ter acesso à cultura, o valor ele é assim, mínimo, muito mínimo. No Brasil, cerca de 20 milhões de pessoas vivem abaixo da linha internacional da pobreza. A expectativa de vida ela está diretamente relacionada à saúde e à baixa taxa de mortalidade infantil. A expectativa de vida é a esperança de vida ao nascer, ou seja, é quanto tempo essa criança ela vai ter de vida. Então, assim, se tem acesso à saúde, se tem acesso a saneamento básico, as possibilidades dessa pessoa viver mais tempo são maiores. E não é viver de qualquer jeito, gente. Essa expectativa de vida, que está relacionada à saúde e à longevidade, ela precisa ter um bom padrão de vida. Um padrão de vida, gente, é aquele onde você tem acesso a recursos básicos de qualidade, que é saneamento básico, que é saúde, educação, acesso à cultura e acesso a lazer. Nesta tabela, nós temos alguns indicadores sociais divididos por países desenvolvidos, países em desenvolvimento e países considerados subdesenvolvidos. Os países, gente, considerados em desenvolvimento são aqueles países emergentes, tá? Brasil se enquadra nessa categoria de países emergentes. Esses termos desenvolvido e subdesenvolvido, eles foram criados após a Segunda Guerra Mundial para identificar quais eram as economias em ascensão, ou seja, as economias desenvolvidas, e quais eram as economias subdesenvolvidas. Vamos analisar aqui, gente, primeiro, o PIB per capita, ou seja, a renda per capita em dólares ao ano.
Vamos observar a Noruega, que é considerado um país desenvolvido. Vamos analisar o PIB do Brasil, PIB per capita, né? E vamos analisar o PIB per capita do Níger, que é um país que está ali na região norte do continente africano. Observem bem, o PIB per capita dos noruegueses é 67.614 dólares ao ano. Olhem o PIB do Brasil. O PIB do Brasil, gente, 14.145 dólares ao ano. É um valor extremamente inferior se a gente comparar com esses países desenvolvidos. Mas se a gente comparar com economias subdesenvolvidas, já não é um valor tão inferior assim. Vejam o PIB per capita do Níger, 889 dólares por ano. É um valor extremamente baixo. Vamos analisar agora a taxa de mortalidade infantil. Noruega novamente, Noruega, Japão, Estados Unidos. Observem que essa taxa de mortalidade, gente, ela é bem baixa. Ou seja, a cada 1.000 nascimentos na Noruega, morrem 2 crianças. No Brasil, a cada 1.000, morrem 14 crianças. Diferente dos países como Angola, a taxa de mortalidade infantil na Angola ela é imensa. Vejam, 96%. Vamos analisar agora os anos de escolaridade. Vamos analisar o Brasil. Esse anos de escolaridade aqui, gente, é quanto tempo um adulto ele permanece na escola. Um adulto com idade superior a 25 anos. No Brasil, um adulto com idade superior a 25 anos permanece na escola, em média, 7,8 anos. É uma média muito baixa. Na Noruega, Austrália, Estados Unidos e Japão, percebam como esse índice ele é elevado. Então, assim, o desenvolvimento econômico, gente, ele está relacionado à escolarização, à alfabetização. Não só o desenvolvimento econômico, mas o desenvolvimento social também. Nós vamos ver mais à frente como que isso pode acontecer. Vamos agora perceber esses países considerados subdesenvolvidos. Olhem como a permanência na escola dos adultos ela é baixa. Percebam, Níger, 1,7, não permanecem nem 2 anos na escola. Isso aqui, gente, são dados de 2015, tá? E esses dados, eles são levantados pelo PNUD. Vamos ver agora a expectativa de vida. Os países ditos subdesenvolvidos, não, gente, os países considerados desenvolvidos, observem que a maioria deles, a expectativa de vida é superior a 80 anos. Os países tidos em desenvolvimento é superior de 60 anos até 77 anos. Já os países considerados subdesenvolvidos, a expectativa de vida deles ainda é muito baixa. A Angola, a expectativa de vida dos angolanos é na média de 52, 53 anos. O que quer dizer isso, gente? É a média de vida que a população tem. É quanto tempo uma pessoa vai viver. Ah, professora, mas quando fizer 53 anos a pessoa vai morrer? Não, gente, isso é só uma média, é só uma estimativa. Claro que tem pessoas na Angola que chegam a 80 anos, que chegam a 90 anos, mas em sua maioria elas não passam dos 53 anos. Nestes mapas aqui, nós vamos analisar os indicadores do Brasil. Nós vamos analisar primeiro a população que sabe ler e escrever e depois comparar com o IDHM. IDHM é o Índice de Desenvolvimento Humano, tá, pessoal? Esse IDHM, ele leva em consideração não somente a renda, mas fatores como a educação e a expectativa de vida. Observem aqui no território brasileiro. Vamos analisar os países que possuem, os estados que possuem pessoas mais alfabetizadas. São Santa Catarina, São Paulo e Rio de Janeiro. Agora, vamos analisar aqui
esses estados pelo seu IDHM. Observem que são esses mesmos estados que possuem o melhor IDH, ou seja, são esses estados que possuem os melhores indicadores humanos. Lembra que eu falei para vocês que a alfabetização, o nível de instrução, ele está associado ao desenvolvimento social? Então, percebam que os estados que possuem melhor nível de alfabetização, melhor nível de escolarização, são os estados que possuem melhor IDH. O Índice de Desenvolvimento Humano, pessoal, ele foi criado, né, em 1990. Por que esse indicador ele foi criado? Até 1980, usava-se como parâmetro para analisar o desenvolvimento social dos países apenas a renda, apenas aspectos econômicos. E esses aspectos não são suficientes para analisar esse desenvolvimento social. Então, a partir de 1990, a ONU criou o IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano. Esse indicador ele usa como base de cálculo os índices de renda, de educação e de saúde. Esse indicador ele varia de 0 até 1. Quanto mais próximo de 1, melhor é o desenvolvimento deste país. Quanto mais próximo de 0, pior é o desenvolvimento. Quanto mais próximo de 0, é preciso políticas públicas, gente, dos países para investir nos setores sociais. Porque se esses indicadores estão ruins, é porque está faltando saneamento básico, está faltando acesso à saúde, está faltando acesso à educação, está faltando acesso à cultura e acesso ao lazer. Observem que o Brasil, até 2014, possuía um IDH de 0,761. É um IDH mediano, tá ok? O Brasil, então, ele faz parte dos países, daquele conjunto de países de economias em desenvolvimento. Dos estados, o que possui o melhor indicador, o melhor IDH, é o Distrito Federal. E o que possui o pior IDH é Piauí. Logo acima do Piauí, nós temos Maranhão. Vamos analisar aqui nesse gráfico, gente, a série histórica de evolução do IDH do Brasil. Observem aqui que desde quando o IDH ele foi criado em 1990, a curva de crescimento do IDH do Brasil ela estagnou em 2015. O que a gente pode entender dessa estagnação? A gente pode entender que os investimentos em setores sociais, como educação, como saúde, como geração de empregos, eles também estagnaram, não foram tão consideráveis. Porque se são esses indicadores a base de cálculo do IDH, e o IDH do Brasil não teve uma evolução considerável, quer dizer que faltou mais investimentos nesses setores. Vamos fazer uma comparação aqui de países com IDH muito alto, países com IDH na faixa do Brasil e países com IDH baixo. Países com IDH na faixa do Brasil, nós vamos ter Granada, nós vamos ter Colômbia, nós vamos ter Armênia. Os países, gente, com IDH muito alto, em sua maioria, são países europeus, tá? Com exceção aqui de Hong Kong, que está no continente asiático, todos os outros que possuem os melhores IDH são países que estão na Europa. Países com IDH baixo. Todos esses países, pessoal, com IDH baixo, são países pertencentes ao continente africano. Isso aqui, gente, esses IDHs baixos é resultado, inclusive, do processo de colonização que esse continente sofreu, o que ocasionou, inclusive, vários conflitos internos entre esses países, né? Entre esses países ou dentro desses países. Cidadania e democracia. O que é isso, gente? Um país, gente, para ele ter um bom desenvolvimento econômico e um bom desenvolvimento social, é preciso que ele seja um país democrático. É preciso que sua população exerça a cidadania.
Essa cidadania, gente, não é simplesmente falar, eu votei, eu sou cidadão. Não. É você ser capaz de brigar, é você ser capaz de correr para conquistar novos direitos e para ampliar os direitos já conseguidos. Como exemplo dessa cidadania, né, a gente pode citar o direito ao voto, né, principalmente das mulheres, que só foram conseguir esse direito em 1931, com algumas ressalvas, mas conseguiram o direito ao voto em 1932, né, em 1932, e depois esse direito ele foi sendo ampliado. Nós temos também a escolarização gratuita. Até as primeiras décadas, pessoal, do século passado, nem todos os países possuíam escolarização gratuita. Foi a partir de muitos protestos, de muitas brigas, de muita pressão social, que o Estado cedeu e agora até concede para a sociedade, né, essa escolarização gratuita. Um outro fator, gente, a redução da jornada de trabalho e melhores condições de trabalho. Isso foi o resultado também de muita pressão social. Nós podemos citar como exemplo o caso das domésticas, né, que tiveram o direito de ter a carteira assinada, agora elas têm direito a férias, a 13º, e esse foi um direito conquistado, gente, e conquistado tarde, ok? E nós temos também como exemplo de exercício de cidadania a saúde gratuita, saúde, inclusive, que deve ser de qualidade e que deve ser oferecida pelo Estado, pelo menos aqui no Brasil. Vamos finalizar essa aula. Se precisa, assistam essa videoaula novamente. Estudem o conteúdo no livro de geografia de vocês. Façam os exercícios das páginas 44, 46, 48 a 50, que na próxima aula nós teremos a correção. Bons estudos para vocês. Até a próxima aula e lembrem-se, juntos no caminho certo.